Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São Pancrácio. É um nome que não nos soa bem. Nossa cultura em Portugal nunca tivemos grandes ligações com este nome, São Pancrácio, mas é um santo de grande devoção na Europa, Itália, França, Espanha, Inglaterra, mas nós, na nossa cultura, nunca tivemos só um caso ou outro, uma outra terra, mas mártir com 14 anos e um exemplo para a nossa juventude e para os nossos jovens nos tempos que correm, pela sua firmeza. E também hoje é o dia de Santa Joana de Aveiro. Santa Joana era filha do nosso rei e retirou-se para o convento em Aveiro e por isso é a padroeira de Aveiro, a cidade de Aveiro, e uma santa muito admirada, muito venerada pelo povo português. Várias vezes viveu numa época muito, muito especial e várias vezes teve que sair do convento para socorrer Portugal, porque o seu pai e o seu irmão andavam noutras aventuras e, portanto, Santa Joana foi uma santa muito do coração do nosso português, e por isso é que a cidade de Aveiro é dedicada e é a padroeira de Aveiro. E vamos lembrar nesta Eucaristia Carmim da Silva, Manuel Silva, Arlindo e Herménio Oliveira, pais, avós e família. E tenhamos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que resgatastes o homem, elevando-o acima da sua dignidade original, olhai benigno para o admirável sacramento do vosso amor e conservai a bênção dos vossos dons naqueles que, sempre regenerados pelo batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e disse aos apóstolos e aos anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vós, para os gentis. Ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, ao conceder-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque purificou os seus corações pela fé. Porque tentais agora a Deus, impondo aos ombros dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós mesmos
fomos capazes de suportar. Aliás, é pela graça do Senhor que nós acreditamos que seremos salvos, do mesmo modo que eles. Então, toda a Assembleia ficou em silêncio e começou a ouvir Barnabé e Paulo descrever os milagres e os prodígios que Deus realizará para o seu intermédio entre os gentios. Quando eles acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutai-me. Simão contou como Deus, ao princípio, se dignou intervir para formar diante os gentios um povo consagrado ao seu nome. Isto concorda com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto virei para reconstruir a tenda de David, que estava caída. Reconstruirei em suas ruínas, erguê-lo-ei de novo, para que o resto dos homens procuram o Senhor, com todas as nações consagradas no meu nome, assim fala o Senhor, que desde sempre já dá a conhecer estas coisas. Por isso, sou de opinião de que não se deve importunar os gentios convertidos a Deus. Digam-lhes apenas que se abastem-se de tudo o que foi contaminado pela idolatria, das relações morais, das carnes sufocadas e do sangue, desde os tempos antigos. Moisés tem em cada cidade os seus pregadores, e é lido todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que nós acabamos de ler hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que é sempre a leitura do tempo pascal, o testemunho dos apóstolos depois de Cristo ressuscitado, e fala da questão da circuncisão. Ontem, esta leitura é a continuação da de ontem, o problema da circuncisão.
Os judeus insistem na circuncisão, que é um sinal que se põe no corpo dos homens e que era uma exigência, ainda continua hoje, entre os judeus, e foi por isso que Hitler teve facilidade em matar muitos judeus, porque todos têm aquele sinal, aquela marca no seu corpo, e portanto Hitler, já no século XX, teve muita facilidade em saber quem é que eles eram, os judeus. Logo no princípio, São Paulo, porque era filho de judeu e converteu-se e tinha crescido na diáspora, era filho de imigrantes, e ao verem os milagres que Jesus Cristo fazia nos pagãos, muitos pagãos a converterem-se, e Paulo vai a Jerusalém diante de todos os apóstolos e põe a dificuldade. Então, se eles aderem a Cristo, se identificam e começam a narrar todos os milagres que Jesus Cristo fazia no coração dos pagãos, daqueles que não tinham nascido judeus, como é que nós vamos impor agora a homens adultos esta circuncisão? A circuncisão é do Espírito. E isto foi o chamado primeiro concílio da Igreja. Foi uma resolução tremenda, logo com todos os apóstolos, e que marcou todo o espírito do futuro da vida da Igreja. Portanto, o Espírito Santo ia fazendo milagres, aderindo nos pagãos, naqueles que não se esperava que viessem a aderir ao projeto de Jesus Cristo, mesmo sem a circuncisão. A circuncisão não era um facto que se exigisse. Hoje, nós, na nossa sociedade, temos muita gente que faz a circuncisão por questões médicas, higiênicas, as crianças pequeninas, mas pronto, os rapazes. Mas é um testemunho muito grande de que Paulo, e a abertura de espírito de Paulo para a nova igreja que surgia, diferente daquilo que era a tradição judaica. Como eu disse no princípio, nós hoje celebramos São Pancrácio. O nome não é muito bonito para nós, Pancrácio, não faz parte da nossa cultura, sobretudo portuguesa, mas Pancrácio ficou órfão de mãe ao nascer. A mãe morreu no seu nascimento, e o pai partiu quando ele tinha 8 anos, e foi entregue a um tio, Dionísio, e portanto foi o tio que se encarregou da sua educação. Pancrácio, portanto, era um jovem de 14 anos, e que aderiu à fé. E quando foi na ocasião do martírio, Diocleciano, que era o imperador, no ano 303, 10 anos antes da liberdade da Igreja, que foi concedida em 313, Diocleciano culpou o tio. O tio é que estava a influenciar a criança com 14 anos. Não podia ser tão firme na sua fé. E experimentou tudo para não martirizar Pancrácio, e até mentiras. Usou tudo, porque o mundo tem suas artimanhas, e Pancrácio manteve-se sempre firme na sua fé, mesmo longe do tio. Portanto, as suas convicções muito grandes. Na altura em que Pancrácio nasceu, havia uma questão muito grande. Nós sabemos que no Império Romano havia 2 capitais. Havia a capital Roma e Constantinopla, que hoje é Istambul. E Diocleciano, que queria expandir o Império para o Oriente, mudou a capital. E isto não agradou a Roma, e criou um problema que se veio a prolongar ainda até os dias de hoje. Mesmo, não sei se vós ouvis, o Papa Francisco,
disse umas coisas fortes do patriarca da Rússia, tem a ver com isto. Não é de agora o nosso tempo, é lá de trás. Porque o patriarca, os ortodoxos, no ano 1000 separaram-se da Igreja Católica. É uma questão política. Uma questão política, não querem obedecer ao Papa. E esse problema vem muito de trás, vem já do tempo em que os imperadores romanos transferiram a capital para Constantinopla, que hoje é Istambul, de onde veio a imagem do Assunção de Cristo, os milagres que está nos Açores. Quando Constantinopla foi invadida pelos maometanos, que são os antepassados dos turcos, os cristãos trouxeram as imagens e tudo o que tinham para Roma. E foi por isso que a imagem da Assunção de Cristo dos Milagres veio para Roma, e depois as irmãs, quando foram, passados mais ou menos 100 e tal anos, quase 200, foram a Roma, o Papa deu-lhes aquela imagem. Mas já no ano 303, o Maximiano, que era o governador em Roma, porque Diocleciano estava em Constantinopla, ele veio a Roma e fizeram um espetáculo, entraram triunfalmente em Roma, e São Pancrácio e o seu tio presenciaram isso tudo. O desfile dos dois imperadores, sentados em imponentes tronos, no alto de uns carros, puxados por elefantes, seguidos de um cortejo, que era sobretudo, estes cortejos na antiguidade serviam para humilhar os vencidos das guerras. Os imperadores aí iam à frente naquele espetáculo e atrás vinham todos os vencidos, amarrados em correntes, etc. Quase como... Pronto, mas isso é outra coisa. Mas Pancrácio, com o seu tio, presenciaram este triste espetáculo, porque o mundo de vez em quando faz grandes espetáculos. Não demoveram este espírito de grandeza, não demoveu nada de Dionísio e Pancrácio. Dionísio e Pancrácio, Dionísio tio e Pancrácio sobrinho, não eram sacerdotes, nem eram pessoas muito importantes na Igreja de Roma. Eram profundamente humildes. Mas foram denunciados como cristãos. E como o imperador andava à procura de se afirmar, como imperador, então escolhia as vítimas para mostrar o seu triunfo. Reparai que aqui nos Estados Unidos está a passar uma lei em muitos estados contra o aborto. E já houve convocações nos Estados Unidos, aqueles grupos mais agitados, para atacar a Igreja Católica. E é natural que um dia as igrejas estejam abertas a celebrar a missa e esses grupos entrem por aí adiante a fazer esse espetáculo. Porquê? Porque têm que encontrar um bode expiatório para exteriorizar a sua ira e a sua má educação. Isto vem lá de trás. A igreja e os cristãos serviam para justificar as derrotas que estes imperadores tinham. Portanto, o tio Dionísio e Pancrácio foram acusados como cristãos. E era o espetáculo de os martirizar em público. É natural que estas leis que estão a surgir agora nos Estados Unidos vão fazer esses grupos de gente tonta, de gente entrar dentro das igrejas para encontrarem um bode expiatório, para acusar a igreja porque foi sempre assim. E não podemos esperar nada diferente. Não é democracia nem mesmo democracias. É patatice. E portanto, fala-se muito em liberdade,
fala assim apogeu, portanto, o imperador entrou em Roma com todo o espetáculo, nem eram cavalos que puxavam lá os carros do imperador, eram elefantes, para o espetáculo ser maior. Mas como o povo não aceitava, havia problemas, portanto tinham que encontrar quem pagasse a fatura dos seus próprios erros. E isto foi sempre assim. É natural que nós, os católicos, venhamos a sofrer muito, porque o mundo não aceita, a grande maioria das pessoas não aceita o aborto. As justificações que se dão filosoficamente, no sentido da pessoa humana, no sentido mais profundo, não são aceites. A questão da liberdade a liberdade da mulher, mas isto tudo são espetáculos, são coisas para abafar as verdadeiras razões. Porque o que está em causa são questões profundamente filosóficas do que é a pessoa humana, que não se pode discutir na nossa sociedade. O que é a pessoa? O que é? Porque agora, por exemplo, nos Estados Unidos estão a passar leis em vários estados, logo que o coração bata, ponto final. Não pode haver aborto. Então, se o coração bate, significa que é uma pessoa. Como é que, se tu justificas filosoficamente, como é que tu justificas da tua cabeça que isto está errado? Em nome do... Porque não para. As leis, vós lembrai-vos, como começou o aborto, primeiro era não sei quantas semanas, depois e parava. Porque não, é o que está em causa, é o conceito de pessoa humana. E ninguém pode abrir a boca. Mas o que está em causa é muito profundo. E vão ser encontrados bodes expiatórios, como a eutanásia. A eutanásia é uma coisa repugnante. É uma coisa... Em Portugal, sabe-se que quase 90% dos médicos são objetores de consciência. O que é que significa isto? Os médicos estão para a vida. Não concordam com a morte. Haverá 10% que fazem os disparates todos. Mas se vós virdes, aqui no Canadá, eu às vezes que estou aqui, que vou ali ao hospital, e que me perdoa, eu quando vejo pessoas que eles a procuram, quando o padre está a dar o sacramento, aquelas famílias, vir lá uma menina no início de carreira, nunca vem gente médicos, eles cumprem a lei, mas através de uma menina que acabou de tirar o curso e que não consegue dizer não ao chefe. Não aparece ninguém, doutor nenhum, nada disso. É uma menina que vem lá com os papéis. Eu não sou canadiano, mas repugna-me tanto ver este espetáculo, porque sei que os médicos são objetores de consciência, mas que não têm coragem de dizer às autoridades. E andamos todos nestas coisas, neste espetáculo. E o que é que mal é que vai fazer a estas enfermeiras novas, que não tiveram a coragem no início de carreira de dizer não, eu não faço isso? O que é que vai fazer no futuro? Hoje, na Holanda, na Bélgica, que já a eutanásia, por exemplo, na Holanda é um disparate, está a haver grandes problemas psiquiátricos nos médicos, com problemas de consciência. Mas isto é outro problema. Isto é só para dizer que aquilo que aconteceu com o Pancrácio acontece hoje. E nós, São Pancrácio foi um modelo, foi um menino como São Pai. São Pai, que as pessoas... Eu, quando comecei a conhecer a história de São Pai era ainda mais jovem, tinha 12 anos e manteve-se firme. E foi por isso que foi o exemplo. Não é a imagem de São Pai que importa, é a pessoa que está por detrás pela sua coragem. Pancrácio é o padroeiro dos enfermos em Itália, é o padroeiro dos trabalhadores em Espanha
E é o padroeiro da juventude em toda a América Latina, pelo seu testemunho, com 14 anos, pela sua coragem, pela sua forma de estar na vida. E em Inglaterra, por exemplo, o Santo Agostinho, que é um grande santo da Inglaterra, arcebispo de Cantuária, transformou um antigo templo pagão em mosteiro, cujo padroeiro é São Pancrácio. Hoje há em Londres há uma estação de comboio chamada São Pâncreas, que tem o nome de São Pancrácio, a sua influência e pela sua coragem. E nós, como cristãos, hoje fala-se muito da liberdade, fala-se muito, é o grande tema, a liberdade. Justifica-se o aborto pela liberdade, justifica-se a eutanásia pela liberdade, justifica-se tudo pela liberdade, quando é o contrário, quando eles querem precisamente o contrário, querem tirar a liberdade. Mas nós, nos tempos que correm hoje, nós temos que pensar e refletir e, sobretudo, não nos deixarmos seduzir nem ter medo. Eu não sei se vós sabeis, mas nos últimos 2 anos, neste tempo da pandemia que nós vivemos, de um momento para o outro, começaram a mandar calar. Gente que discorde qualquer coisinha mandada a calar. Mandada a calar, por exemplo, na internet, não sei o que mais. Mas então, aquelas excelências não falavam de liberdade. Porquê é que eu não posso expressar a minha forma de pensar? Que nós lembramos da década de 80, 90, que era destruir tudo, fazer tudo, todos os disparates, era a liberdade, de um momento para o outro. Destes 2 anos da pandemia, eu próprio fui mandado calar. Mas que é isto? É em nome da liberdade. Agora, neste momento, como tomaram conta dos poderes todos do mundo, a liberdade é o que este grupo, o que esta gente pensa. E a liberdade não é isso. Nós temos de defender as coisas como são. Não quer dizer que eu esteja correto. Não quer dizer que aquilo que eu digo esteja correto. Mas a nossa formação, a nossa educação é para o diálogo. Vamos lá sentar e vamos lá dialogar, ver aspectos. Não, tens que estar calado. Tu tens que estar calado. Tu não podes falar, tu não sabes o que dizes. E nos últimos 2 anos foi uma coisa tremenda, uma coisa infernal, mesmo nos meios de comunicação social. E o nosso mundo querem-nos impor estas coisas, e muita gente, mesmo católicos, justificam estas coisas pela liberdade, quando é precisamente o que eles querem. Quem defende estas coisas quer atacar a própria liberdade. Olhai que o Pancrácio fez a opção por Jesus Cristo. Nós hoje nem sequer podemos falar da droga. Não podemos falar da droga. Mas este espetáculo que nós vemos aí, os nossos jovens entrar tudo na droga, a sociedade toda destruída, porquê é que eu não posso pensar? Porquê é que eu não posso refletir? Porquê é que eu não posso tentar falar que tem que haver outro caminho? Será dar tudo? Reparem o que se passa aqui à volta da igreja, aqui na nossa igreja. Isto tornou-se um flagelo, sobretudo à noite. Porquê é que eu não posso, como pessoa, o caminho de suas existências, os drogados, está certo, tu não podes falar. Mas que é isto? Porque tem que haver caminho. Como é que eu não vou interrogar-me? Nós somos, sobretudo nós, a comunidade portuguesa, foi uma comunidade que veio para trabalhar, para triunfar, para lutar, melhores qualidades de vida, nunca o trabalho. A gente fez pessoas de 20 anos a não fazer nada, a viver da droga. E não se pode pôr em causa isto, porque eles têm a sua liberdade. Têm liberdade até o dia que estes que estão
estão a querer fazer qualquer coisa da sociedade, de derem liberdade para esta gente, porque depois vão ser os próprios que os vão meter na cadeia, vão-lhes tirar, porque estão a falar de liberdade, mas estão-lhes para tirar a liberdade. E nós temos a missão de dizer, este não é o caminho certo, isto não está certo. E não, claro que vamos ter consequências, vamos ter muitas consequências, mas isto não está certo. E São Pancrácio ilumina-nos e dá-nos força para nós continuarmos a dizer aos nossos jovens que a verdadeira liberdade é a liberdade interior. É aquela que tu tens a liberdade de fazer de ti um homem. Um homem. Não é? A liberdade não é tu fazeres o que queres. A liberdade é a tua liberdade de transformares dentro do teu coração para ser um homem ou uma mulher. Porque nós vamos sofrer muito, continuar a sofrer, mas temos que olhar para o passado, para pessoas grandes e pedir a sua intercessão, porque são santos. São Pancrácio sofreu muito e foi livre para seguir Deus, para seguir o caminho de Deus. Não foi para fazer asneiras. Ser livre não é ser livre para fazer asneiras. Por exemplo, reparai como estas coisas são preparadas. Começou-se a tirar a liberdade aos pais. Ai do pai que puxa uma orelha a um filho. Ai de um pai que repreenda um filho. Porque isto toca à liberdade. E qualquer dia são estas pessoas que proíbem os pais de corrigir os filhos que vão fazer mal aos próprios filhos. Porque eles não querem o bem, eles querem outra coisa qualquer. Eles querem poder através desta gente. Mas foi-se preparando. Hoje não há nenhum pai que se atreva a dizer nada, não há nenhuma mãe que se atreva a dizer nada. As pessoas, quem é disparatado é que tem razão, quem é disparatado eu sou mais um exemplo. Por exemplo, nós estamos muito ligados ao Brasil e há um candidato que diz que os jovens têm que ir à porta dos juízes, à porta dos prefeitos, meter medo. Está a incitar os próprios jovens. Eles, os jovens, têm que ir para a porta dos prefeitos, porta disto, para fustar, que foi sempre o esquema que usaram. E também das famílias, sentenças que se dão nos tribunais de tirar os filhos aos pais, para meter medo à família. E este dia de São Pancrácio, nós devemos refletir e pensar o que é a liberdade. 14 anos que, diante da autoridade, preferiu a retidão de espírito, a sua capacidade de optar. O imperador usou todos os esquemas para ver se ele negava a sua fé, e ele manteve-se constante e firme. E era tão bom que na sociedade em que nós vivemos, que as pessoas fossem educadas para isto. Na igreja, as escolas da igreja, às vezes, pegava-se nos mais pobres, que eram inteligentes, para os tornarem grandes homens e grandes mulheres. Hoje parece que está tudo montado ao contrário. Está tudo montado ao contrário. Não é ninguém para se valorizar, mas é todos os valores para se destruir. Que Deus nos ajude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, a memória da bem-aventurada Joana de Portugal e de São Pancrácio, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de aspirarmos aos bens celestes que ela e ele tantos amaram, dizendo: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das suas filhas virgens sejam anúncio, profecia do reino dos céus,
Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas jovens que o Senhor chama e segue-o, em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas do corpo e alma, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas jovens cristãs que no seio das suas famílias consagram a vida de Jesus Cristo ao serviço da Igreja, para que sejam alegres, disponíveis e humildes, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos membros dos institutos religiosos femininos que se dedicam às obras de misericórdia, para que recebam o reino eterno como herança, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós que aqui nos reunimos a celebrar a memória de bem-aventurada Joana de Portugal, para que busquemos, como ela, as coisas do alto. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, o trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, de suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nós, vossa eternidade e a Santa Igreja. Oremos. Suba à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente dos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito venha o nosso Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas fazei-me a minha graça. Escutem e alegrem-se os humildes. Vai e vede como o Senhor é bom.
escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste dia de São Pancrácio e de Santa Joana de Aveiro, vamos ficar com a adoração do Santíssimo Sacramento uns momentos e rezar pelo nosso mundo e pelas nossas crianças e os nossos jovens, e para que não tenhamos ilusões sobre o conceito de liberdade e o conceito de formação humana, porque no nosso mundo vive cheio de confusões e que quase que é proibido discutir estes conceitos. E no dia de São Pancrácio, diante do Santíssimo Sacramento, e nesta semana da festa de Nossa Senhora de Fátima, coloquemos com humildade diante de Deus para sabermos como nos guiar nestes tempos que são novos, e não nos deixemos iludir, não nos deixemos enganar. Tentamos descobrir as razões, o que está escondido por trás das coisas. Então vamos ficar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e diferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a confissão dos povos pecadores. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,